estou gravando esse vídeo de dentro do Rio Vermelho. O Rio Vermelho é um rio aqui da terra indígena Kayapó, que apesar de certamente ter muito ouro, está completamente livre dos garimpos, graças à resistência de algumas aldeias Kayapó, aqui especificamente a aldeia do Rio Vermelho, fundada pelo Paiacã, meu irmão Paiacã, que era contra a invasão de garimpos, e por isso, só por isso que esse rio está absolutamente preservado atrás de mim. Garimpo em terra indígena burla fiscalização e inova na lavagem do ouro. Então eu acho que por estar com os meus pés dentro desse rio, eu estou literalmente no lugar de fala para tratar desse assunto. E é por isso que eu tenho interesse em dialogar com esse artigo que eu estou lendo para vocês. Artigo de Rui Potter e Naira Hofmeister, da Repórter Brasil, publicado na coluna de Leonardo Sakamoto, do UOL. Em meio à redução nos volumes declarados de ouro proveniente de garimpos legais no Brasil, as terras indígenas brasileiras perderam mais de 13 mil hectares de floresta para mineração em 2023. Tá, vamos lá, tem muita coisa para falar, né? A coisa do ouro legal é sempre importante ser comentada, porque eu tô aqui dentro da terra indígena, então para mim é muito fácil falar contra o ouro ilegal, né? Porque essa bacia inteira aqui do Rio Vermelho, ela está protegida dentro da terra indígena Kayapó. Então o ouro legal, a não ser que agora não sei mais o que é ouro legal e ilegal, porque tem essa história de legalizar a mineração em terras indígenas, né? Que Lula não vetou, né? Então isso tudo é um perigo, né? Mas por enquanto a ameaça aqui onde eu tô, nesse rio, é o ouro ilegal, né? Porque o Rio Vermelho está todo preservado, mas você tem uma serra aqui do lado, e depois dessa serra você já tem áreas onde você tem atividade garimpeira, até antiga, começou nos anos 80, aí diminuiu, na época de Dilma ela aumentou de novo, e teve um boom com Bolsonaro, mas não parou, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Ô Sakamoto, deixa eu te explicar uma coisa sobre garimpo em terras indígenas. Eu sei que você entrevistou o Silvio Almeida ali no começo do governo, né? E vocês falaram justamente sobre esse assunto aí da declaração ou não do ouro, a questão da boa-fé, né? Esse foi a grande ação sobre a questão do garimpo no início do governo Lula. E então, só uma dica aqui, você fala 13 mil hectares perdidos para garimpo. Isso não é nada, tá? 13 mil hectares é uma areazinha assim, ó, é pequeno, até sobe um pouco aqui, 20 minutos de barco, de rabeta, anda 1 quilômetro para dentro, você cercou 13 mil hectares. Isso aqui, só aqui, né? A grande tragédia do garimpo não é a área de floresta perdida, né? A grande tragédia é que quando você tem um garimpo aqui, você destrói esse rio até o fim, até bater no Xingu, né? Acabou com ele. Então isso é uma área gigantesca da Amazônia, né? Então esse valor de 13 mil hectares, vocês ficam repetindo. Dica, né? Porque às vezes a pessoa não tem a noção de quanto que é 13 mil hectares. Eu sei, porque eu trabalhava aqui numa área, no Pincaiti, na base de pesquisa do Pincaiti, eu andei a base inteira. Eu sabia que a base tinha assim 10 mil hectares, né? A área da base. Eu conhecia aquilo ali. Então eu tenho uma noção, eu consigo visualizar o que são 13 mil hectares. E é pouquinho, não é nada em relação à Amazônia, né? Então, só uma dica de texto. O avanço é mais lento do que em anos anteriores. Então, o avanço é mais lento do que em anos anteriores. Pô, claro, Bolsonaro, né? Mas o avanço continua, tá? Não parou. Eles vão sempre comendo outro lugar, outro lugar, outro lugar. E é certo que uma hora vão querer atacar aqui. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Então o avanço está mais lento, não significa que a atividade garimpeira diminuiu, não.
O avanço é mais lento, elas estão pegando novas áreas num ritmo mais lento do que no governo Bolsonaro. Mas demonstra que a atividade clandestina permanece na Amazônia, já que a exploração mineral em terras indígenas é proibida por lei. Mais ou menos, vai vendo, né? Na lei do marco temporal foi enfiado isso aí, né? Esse jabuti, e o Lula não vetou, né? E aí o pessoal do STF está querendo regulamentar a mineração em terras indígenas, né? Regulamentar, não é proibida por lei, ela não é regulamentada. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para o povo não achar que isso aqui tá preservado para sempre. Ao contrário, tem muita gente de olho no ouro que está aqui, ó, nessa areia aqui debaixo dos meus pés, né? E ele não está sendo tirado justamente por isso que eu posso beber dessa água tranquilamente. A análise exclusiva para a Repórter Brasil pelo jornalista ambiental Edward Boida, da organização não governamental Earth Genome, que junto com o Pulitzer Center mantém a plataforma Amazon Mining Watch, acende um alerta de que os meios de lavagem de minério ilegal podem estar mudando após o fim da regra da boa-fé, que era apontada por especialistas como facilitadora do contrabando do minério precioso no Brasil. Então, olha só, presta atenção, né? Então acaba a regra da boa-fé, isso é uma ação positiva, mas o ouro... Eu preciso explicar uma coisa, esse é o segundo ciclo de devastação dessa região que eu acompanho. Quando eu comecei a trabalhar aqui, em 1998, o ciclo era do mogno. Então foram abertas estradas, cortando esses rios, buchas. Eu já vi muito caminhão de mogno passando por aqui, né? E não se conseguia controlar o mogno. Tem uma noção do tamanho que é uma árvore de mogno, né? Por isso que quando o pessoal fala em regulamentar o ouro, eu nem levo isso a sério, sabe? Quer dizer, é bom, é o mínimo, né? Mas achar que isso vai resolver a coisa do garimpeiro, o garimpeiro pega um ouro aqui dentro, aí não tem o documento, então joga fora, não serve esse ouro, não presta pra nada. Claro que não, ouro é ouro, né? Então tá bom, legal, era ridículo essa história de declaração de boa-fé, mas achar que isso vai parar o avanço dos garimpos não tem a menor condição. Se os dados apontam para um aumento ou manutenção dos valores de áreas destinadas para o garimpo, isso pode indicar que a exploração de ouro segue no ritmo de anos anteriores. Então, o avanço é mais lento do que em anos anteriores. Pô, claro, Bolsonaro, né? Mas o avanço continua, tá? Não parou. Eles vão sempre comendo outro lugar. E é certo que uma hora vão querer atacar aqui. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Então o avanço está mais lento, não significa que a atividade garimpeira diminuiu, não. O avanço é mais lento, elas estão pegando novas áreas num ritmo mais lento do que no governo Bolsonaro. Logo, o ouro pode ser contrabandeado sem passar por nenhum processo de lavagem e, consequentemente, sem ser registrado em dados oficiais. Pois é o que eu estava falando. Se a gente não consegue controlar uma árvore gigantesca sendo levada para uma estrada, como é que vai controlar o ouro que você bota num saquinho e põe no bolso? Não tem como. Afirma o pesquisador Bruno Manzoli, do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, autor de estudos sobre produção de ouro no país. Olha só, uma dica, hein? Até que façam um reator de fusão nuclear que crie átomos de ouro, nunca escreva produção de ouro. Isso é falta de caráter, tá? É extração, é exploração. Porque fala produção, o pessoal acha, não, pô, a produção é boa, né? Agora a exploração nem sempre é tão boa. Um exemplo do crescimento dos garimpos em áreas protegidas é a retirada irregular de ouro em áreas próximas à aldeia Omochi, na terra indígena Yanomami. Pois é. Não, isso é tão triste, porque isso aqui, essa terra indígena, ela é tão maravilhosa, tão incrível, porque o rio tá vivo, né? O rio você tá vendo que ele é um verde assim, meio transparente. Eu trouxe máscara de mergulho, não é igual ao mar, mas dá pra você ver uns peixinhos assim. E o rio destruído pelo garimpo é uma lama.
ainda mais uma lama tóxica. Então não é um genocídio indígena, né, que a gente está acompanhando, né, que começou ali atrás, que avançou tanto com Bolsonaro e que continua com Lula. Imagens de satélite mostram que a área minerada cresceu entre 2018 e 2023. Pois é, mas continua crescendo, não precisa falar só em imagem de satélite, né? Pode vir aqui, dar uma olhada, né? Botar os pés aqui no chão. Eu sei que é caro, eu sei que é longe, mas imagens de satélite indicam que está crescendo. Porra, está crescendo. É só ver, é só andar por aqui que você vai ver, você vai acompanhar. Você vai ver as lojas vendendo, as pessoas comprando. Você vai ver as conversas. Ah, agora é tal lugar que tá pegando, que tá bom. Tal lugar acabou, porque o ouro foi acabando, né? E aqui dentro da terra indígena, digamos que a ânsia de chegar nesse riozinho vermelho, ela foi arrefecida com o fim do governo Bolsonaro, né? Mas vai saber o que vai acontecer depois, com sei lá quem é que vem depois, né? Até com o próprio Lula, né? Se ele resolve regulamentar, imagina que perigo. E especialistas consultados pela reportagem avaliam que a turbidez da água nas cavas é um indício de que o garimpo segue em atividade. Pois é. E o reverso também é verdade, né? Você vê que a transparência dessa água, olha só, deixa eu mostrar bem aqui, olha. A transparência dessa água é uma evidência. Não posso derrubar esse celular na água. É uma evidência de que ele está preservado. Olha aqui as pedras, estão vendo? Olha só. É uma beleza. E só é uma beleza porque não tem garimpo. Restringir ao máximo a comercialização de ouro oriundo de terras indígenas e unidades de conservação, instituir regras para combater a lavagem de dinheiro e revogar dispositivos da Lei 12.844 de 2013 que enfraquecem a fiscalização, todas essas medidas inseridas no projeto de lei trará um grande avanço no combate desses crimes. Sem dúvida nenhuma. Mas só isso não resolve, né? Precisa também vir aqui, né? Tem que ter o IBAMA, e o IBAMA tem que estar, não pode estar em greve, então o IBAMA precisa de um salário bom, porque é arriscado, porque é perigoso. A FUNAI tem que ter, assim, vamos dizer, 5, 6 vezes mais pessoal e verba do que tem atualmente. Que mais? Tanta coisa, né? Só contar com essa regra, com essa mudança legislativa, não resolve. Não resolve porque o garimpeiro não vai deixar de garimpar, só porque ele não pode registrar o ouro. Os garimpeiros que estão aqui nem sabem, ele só quer saber de ouro mesmo. Se está registrado ou não, se ele vai pegar o documento do ouro. Imagina, ouro não tem documento, ouro é ouro, tá? Se tiver documento melhor, mas se não tiver ainda é ouro. A matéria foi aprovada pelo Senado e segue em tramitação na Câmara dos Deputados. Vamos ver se vai passar, viu? Porque a Câmara dos Deputados tá cheia de garimpeiro. Autor de um projeto de lei que cria a Guia de Transporte e Custódia do Ouro, documento de rastreabilidade que almeja ampliar o controle e a transparência da cadeia produtiva do minério, o senador Fabiano Contarato defende... Esse vídeo aí, esse barulho que vocês estão ouvindo aí por trás é porque o pessoal ligou a rabeta enquanto eu estava gravando, né? Aí eu falei, vai assim mesmo, né? Eu gravo uma vez. Defende que a aprovação de seu texto pode trazer mais controle sobre a atividade ilegal em áreas protegidas. Olha que coisa mais linda esse biquinho de praia aqui, olha. Que o sol já vai assim, caminhando para o final da tarde. E essa praiazinha aqui, olha, de areia clara. Ó, com água transparente. Isso aqui é uma riqueza. Sabe que muita gente paga muito caro para visitar esses lugares. O brasileiro não tem acesso, né? E isso aqui está sendo destruído numa velocidade. Dá uma olhada, a beleza, a lindeza. Não, e aqui tem o diferencial de que pode aparecer uma onça, pode aparecer uma anta, né? E tem um monte de peixe, né? Que você pode comer porque está livre do mercúrio dos garimpos. É isso que a gente está jogando fora. O secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira, coordenou a elaboração do PL e defendeu a medida como essencial para fortalecer o combate ao garimpo ilegal em terras indígenas e em áreas de conservação. O Brasil pode estar esquentando ouro fora do país. Estão vendo? É aquilo que eu falei, ouro é ouro. Tá? Então o cara dá um jeito. Se ele botou a mão no ouro, ele dá um jeito.
tá? Leva para fora, leva para o Peru, leva para onde for, esquenta de qualquer forma. Imagina, se fazia isso com madeira, não vai fazer com ouro? Pesquisadores e agentes que combatem o garimpo ilegal na Amazônia apontam que as mudanças legais nas normas de comércio de ouro no Brasil dificultam a contravenção ao exigir das compradoras as DTVMs, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, maior responsabilidade na aquisição do minério de garimpos. Pois é, não me entendam mal, eu não estou dizendo que a medida não é fundamental. É claro que ela é, né? Claro que ela é boa, claro que ela dificulta o crime, ela não impede o crime, né? Então eu quero dizer, ela é boa, mas a gente precisa também de presença ostensiva em todas as áreas mais sensíveis da Amazônia, né? Em toda a Amazônia, vamos falar direito, né? As transformações no mercado do ouro não são reflexos da diminuição da exploração ilegal, que foi pouco expressiva, mas uma menor facilidade para lavar o minério, afirma o pesquisador Rodrigo Oliveira do Ministério Público do Pará. Segundo investigação de autoridades, antes da mudança, o minério vinha de outros países ou era retirado de uma área protegida, como as áreas indígenas, e registrado em um processo de mineração que fechava. Em 2021, o MPF do Pará pediu a suspensão das 3 principais DTVMs em atuação no país, após uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais identificar suspeita de lavagem em 49 toneladas de ouro ilegal em garimpos na Amazônia entre 2019 e 2020. Mas com a mudança na legislação e o aumento de operações de órgãos de controle, o ouro ilegal pode estar fazendo o caminho inverso. Então vocês entendem por que eu fico nervoso toda vez que falam em ouro legal ou ouro ilegal, né? É o ouro, né? Porque para legalizar uma extração aqui não precisa de nada, né? É só começar ali o papo, ali a cantar ali no ouvido dos indígenas, né? Não dos índios, porque esse povo tem até medo de falar índios, mas é ali nos índios, né? E ali fomentando, dando uma graninha e tal. Daqui a pouco você consegue criar aí uma exploração verde, sustentável cacete, né? É isso que vai acontecer. Quando o Dias Toffoli estava querendo, olha pessoal, vamos regulamentar a mineração nas terras indígenas, ele já estava chamando ali no julgamento do marco temporal. É que só sabe esse tipo de coisa quem assistiu o original. Se você viu aí o que o Sakamoto escreveu, se você viu o Foro de Teresina, você acha até que o Lula fez o veto completo do marco temporal. Em novembro do ano passado, a PF desbaratou um esquema de transporte de ouro ilegal frio, minério ilegal não lavado, para a Venezuela. Aí, tá vendo? Essa discussão ela me faz mal. É o minério frio, minério quente, minério lavado, minério não lavado. É tudo ouro, né? Porque se a gente começar a falar muito disso, a gente se perde em mecanismos de certificação e controle, etc., que ninguém entende, ninguém acompanha. O problema é que estão minerando tudo, né? Então, legal ou ilegal, lavado ou não lavado, é uma merda, acaba com tudo, né? Então o que a gente precisa, tá, a discussão é bacana, tem que passar isso aí, a gente precisa de agentes ambientais nessa área toda, né? IBAMA, uma FUNAI valorizada, com muito dinheiro, com muito pessoal, com bons salários, com estrutura, com segurança, onde os agentes se sintam seguros para trabalhar. É disso que a gente precisa, né? Mudança legislativa tá bacana, é bom, mas não resolve. Um mês antes, aquele país teve embargo do comércio de ouro aliviado pelo governo dos Estados Unidos, mas a restrição voltou a ser aplicada em janeiro desse ano, após suspeitas do governo Maduro perseguir opositores políticos. A nota fiscal eletrônica e o fim da presunção de boa-fé dificultaram significativamente a lavagem do ouro. Com isso, o comércio desse ouro ilegal migrou para a tentativa de venda totalmente sem documentos, e houve várias apreensões de ouro que vinha sendo transportado e comercializado totalmente frio, às escondidas. Nossa, é meio chato esse texto do Sakamoto, né? Também que eu vou ouvindo aqui, olha, enquanto os peixinhos vão mordendo meu pé branco. E aí o sofrimento de ouvir esse texto chato é um pouco menor. Revelou o perito criminal da Polícia Federal em Santarém, Gustavo Geiser. Eu vou aumentar um pouco a velocidade da leitura, depois vocês dizem aí nos comentários se ficou bom, ficou ruim.
Oliveira, do MPF, também notou um crescimento da circulação e da exportação de ouro frio para ser esquentado nos países vizinhos, ou mesmo em centros consumidores com legislação mais frouxa, como os países asiáticos. Recentemente, o Repórter Brasil revelou que fiscais da Receita identificaram 5 quilos de ouro em pó não declarados, misturados em uma carga de 15 toneladas de carvão ativado que acabou retida no Porto de Santos. Pois é, mas 5 quilos não é nada, né? Esse caso ficou famoso, foi noticiado, mas imagina a quantidade de ouro aí que não viaja dentro das mochilas, dentro do sapato, dentro das cuecas. Não, quantidade astronômicas, em aviãozinho aí por toda parte. Sob suspeita de ilegalidade no comércio do minério precioso. Nessa semana, a colaboração internacional Opacidade Dourada, o mecanismo do tráfico de ouro latino-americano liberado pela Organização de Jornalismo Investigativo do Peru, convoca e que tem participação no Repórter Brasil e outros veículos da Colômbia, Equador e Venezuela, publica uma série de reportagens revelando as formas de lavagem de dinheiro em 5 países da América do Sul. Nossa senhora, mas deve ser muito chata essa série, viu? Se o artigo do Sakamoto sobre lavagem a gente já não consegue ouvir inteiro sem ter que acelerar, uma série inteira sobre lavagem. Isso me irrita, porque o problema é o ouro, tá? Então a gente tem que parar toda a exploração de ouro, né? Aliás, rever muita coisa sobre mineração de modo geral, mas ouro chega, acabou. Em março de 2024, o preço do ouro no mercado internacional bateu um recorde, atingindo a maior cotação da história, o que pode estimular o aumento de garimpos ilegais na Amazônia. Pois é, porque todo mundo quer ter ouro, é o que eu falei, ouro não interessa se tem documentos, se não tem documentos, se você tem um monte de ouro, né? Vai explicar para uma criança de 6 anos assim, esse ouro aqui não tem documento, ver se ele vai entender. Agora fala, você quer esse ouro aqui para você? Todo mundo, é ouro, né? Então, quando a economia piora, quando tem uma crise, quando tem uma guerra, a gente vai ter agora cada vez mais por causa do colapso climático, o preço do ouro vai para as alturas. E aí não tem como controlar, não é assim legalizar, a gente tem que reforçar mesmo a segurança aqui. E claro, o negócio da lei é importantíssimo, né? Mas dá força para o IBAMA, né? É absurdo que o IBAMA esteja ainda em greve, né? Cada vez mais em greve. Né? Chega, não dá. Senão a gente vai destruir esse país em nome do, sei lá, do equilíbrio fiscal, que nem é relevante. Então pagar um salário para o pessoal que está aqui fazendo a coisa certa, tentando impedir que os garimpeiros invadam essa área, é o mínimo. É necessário manter o alerta de fiscalização, conclama Bruno Manzoli, da UFMG. O caminho para aperfeiçoar a fiscalização passa pela imposição de regras mais rígidas para o licenciamento ambiental no setor, defende Hugo Loss. Hugo Loss é um cara que eu respeito muito, eu conheço ele, conheço. Ele almoçava no mesmo restaurante que eu, lá em Altamira. Uma vez eu fui participar aí de uma situação de Belo Monte, lá anos atrás, né? Ele estava lá junto do pessoal que estava cuidando da descida. Então dá para você ver que é um cara valente, assim, que ama o que faz, que é sério, que é dedicado. Então o Hugo Loss tem que ter 10 vezes mais verba do que ele tem, 20 vezes mais pessoal, né? 30 vezes mais apoio jurídico e de tudo, sim, porque para poder parar essa merda, nele eu confio, né? Então o que ele está falando aí, negócio de regulamentação, de licitação, é porque ele está vendo a merda que tem esses garimpos por aí, né? Que é uma putaria, né? Mas ele sabe também que para resolver mesmo ele precisa de mais força, né? Coordenador de operações de fiscalização do IBAMA. O nosso desafio é transformar o regime de lavra garimpeira e de licenciamento ambiental em medidas de efetivo controle dos impactos que essas atividades causam, pois hoje a regulação ambiental de municípios e estados é muito precária para garimpos, diz. O agente do IBAMA lembra ainda que o país peca no controle do comércio e uso de equipamentos utilizados em garimpos. Assim, ela em Tucumã eu vi lojona aí vendendo ali mangueira, máquina, equipamento, tá escrito aí garimpo, né? Agora se é para legal ou se é para ilegal eu não sei, e talvez nem eles saibam. Investigação recente da Repórter Brasil mostrou que no último ano 90 retroescavadeiras foram apreendidas em terras indígenas e unidades de conservação na Amazônia. Não há controle no uso de máquinas como dragas, motores e escavadeiras. A exemplo do que ocorre com o uso da motosserra, em que o órgão ambiental está habilitado a controlar a comercialização e o porte desse equipamento. A motosserra é controlada, né? Mas mesmo assim tá essa desgraça, né? Você controla a motosserra, mas motosserra cantando para tudo que é quanto é lado, né? Imagina o material de garimpo. Por que o material de garimpo não é controlado também? O cara compra uma retroescavadeira aqui numa área de garimpo. Ele não tem que explicar para onde que está levando, como é que vai ser. É bagunça?
observa o agente ambiental. O senador Contarato concorda. O crime está em constante evolução e novas formas de investigação e controle, de fiscalização, são necessárias para tentar coibir a sofisticação da prática ilícita desses atos. É necessário um esforço conjunto para que haja uma política eficaz de combate ao contrabando de ouro ilegal. Então o sol já está baixando um pouco mais. Olha a praiazinha, que coisa linda. Imagina perder essa belezura aqui por causa de ouro, de garimpo, contaminar essa água. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.